Se você acha que Natal é igual em qualquer lugar do mundo, talvez você esteja olhando só para a árvore de Natal, para os presentes e para o calendário. Porque quando a gente atravessa para os países de língua espanhola, La Nochebuena ganha outros sons, outros olores e outras histórias. E hoje eu quero te levar para conhecer um pouquinho dessa noite, não para uma aula simples de vocabulário, mas para uma nova experiência, uma experiência navideña. Em muitos países hispanos, la Navidad, o Natal, não começa no dia 25, começa no dia 24, que é a famosa Nochebuena. É nessa noite que as famílias se reúnem, a casa se enche e a mesa é preparada com todo cuidado, com muitas delícias. Não é um jantar qualquer, é uma noite larga. As pessoas chegam aos poucos, conversam, ajudam na cozinha, colocam uma música. Em alguns lugares há orações, em outros há risadas altas. Em outros lugares acontece tudo ao mesmo tempo. E aí chega um momento tão especial, la cena de Navidad. O jantar, a ceia de Natal, la cena de Navidad. E muita gente acha que vai encontrar peru, que a gente fala pavo. Mas, na verdade, vocês vão ver que em muitos países da América Central e do Caribe, el plato estrella es el lechón. Sim, em Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Cuba, República Dominicana e Porto Rico, tem na ceia como protagonista um porco assado. E essa tradição vem de muito tempo. Os porcos chegaram ao Caribe lá no final do século XV, com Cristóbal Colón. Sim, los cerdos fueron traídos por los españoles. E eles se adaptaram aqui muito rápido, se espalharam pela região e ganharam um significado especial. Naquele contexto histórico, comer carne de porco não era só uma questão de sabor, era também um símbolo religioso e cultural. O porco passa a representar pertencimento, identidade e também celebração. Mas eles matavam o animal poucas vezes, apenas em ocasiões especiais. E poucas são as datas tão especiais quanto o Natal, não é? Por isso, até hoje, el lechón ocupa o centro da mesa. E ao lado dele aparecem alguns pratos que exigem tempo de trabalho coletivo, como os famosos tamales. Los tamales são feitos à mão, à base de milho, recheados com carnes, embrulhados em folhas. E eles não são apenas uma comida, são um ritual. Preparar tamales involucra toda a família, conversações, memórias. E é por isso que eles pertencem ao Natal. Na Venezuela, essa mesma lógica aparece nas hallacas, que são uma massa de milho temperada, recheada com carnes, envolvida também na folha de bananeira. E é um prato que carrega a mistura de povos e histórias desses países. Então é muito legal perceber que esses pratos, nessas nuances todas, atravessam fronteiras. Lá na República Dominicana, eles dão o nome desse mesmo prato de bolos de hoja. E em Porto Rico, eles são conhecidos simplesmente como bolos. Se você acha que você vai comer bolos em Porto Rico igual o bolo de português, prepara-te, por que não? Muito bom! Então são os mesmos ingredientes, às vezes com pequenas variações, mas a essência é sempre a mesma. E depois da cena, chega a parte muito especial que são los dulces. É muito comum comer panetone, que é o pan dulce, ou os famosos turrones. Ai, que rico! São sabores trazidos pelos imigrantes europeus
que, mesmo longe da sua cultura lá de origem, né, seu lugar de origem, encontraram aqui um espaço para celebrar o Natal de forma definitiva. Ou seja, que no fundo, a comida em La Nochebuena conta uma história. A história que veio de muito tempo antes, de quem ficou e de quem se reúne ao redor da mesa. E nós temos também, depois da ceia, em alguns lugares, fazemos El Amigo Invisível, que é o nosso amigo oculto, não é mesmo? E aí nós trocamos regalos, presentes, né? E em alguns lugares, né, não se faz essa troca de presentes, mas sim, Papá Noel, Santa Claus, trae los regalos de Navidad. Ai, Carol, mas eu ouvi dizer que os presentes de Natal não são trazidos pelo Papai Noel. Isso mesmo, eles não são trazidos pelo Papai Noel em muitas casas. Em muitas casas, os presentes, los regalos, são trazidos pelos Reis Magos. E aí, tão importante como La Nochebuena, a noite do 24 de dezembro, em que muitas crianças recebem os regalos de Santa Claus, de Papá Noel, uma noite famosíssima é o 5 de enero. 5 de janeiro, que é quando os Reis Magos trazem os presentes. E há algo que se repete em quase todos os países. O Natal é menos sobre o que se compra e mais sobre o tempo que se compartilha. La Nochebuena não é só uma fecha, não é só uma data no calendário. É uma noite que se vive devagar, com comida que tem história, com pessoas que importam. E provavelmente aprender espanhol significa um pouco disso também. Entender que por trás de palavras existem costumes, memórias e formas diferentes de viver o mundo. E se você quer aprender espanhol com cultura, contexto e vida real, continue aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe essa história, esses costumes, essa riqueza cultural com outras pessoas. Assim você aumenta o seu capital cultural e também se torna uma pessoa muito mais interessante. Conta aqui no vídeo se você já conhecia alguma dessas comiditas, alguma dessas delícias que se come aí no mundo hispano. E se não, você vai me dizer qual você gostaria de experimentar. De acordo? E claro que para terminar a gente vai lembrar como é que eu falo Feliz Natal. Feliz Navidad! A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!